Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz. Que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso super canal de treinamento de liderança. Você que já está inscrito, comente. Você que ainda não está inscrito, se inscreva, comente e aproveite e dê o seu like aqui, viu? Eu quero falar com você sobre atualizações que foram feitas no Mover Celular da Visão MDA. Existem muitas atualizações que estão acontecendo no Mover Celular no Brasil e no mundo, muitas. E cada visão está fazendo o seu ajuste de acordo com aquilo que Deus tem direcionado, de acordo com aquilo que Deus ele está soprando. A nossa igreja é uma igreja na Visão do MDA. Eu sou coordenador da Visão do MDA aqui no estado do Rio de Janeiro e algumas mudanças e algumas atualizações estão sendo feitas. Eu estou fazendo algumas mudanças aqui na nossa igreja local. Então as mudanças que eu vou falar com você aqui são mudanças que de alguma maneira estão acontecendo na visão, mas eu quero falar especificamente das mudanças que eu fiz aqui na igreja a qual eu sou pastor. Beleza pura? Vamos lá. Ó. Primeira mudança, discipulado 1 a 1. O discipulado 1 a 1, ele não está mais sendo feito para toda a igreja. Todo mundo que entra na igreja agora é discipulado 1 a 1. Não. Nós temos entendido de que o discipulado 1 a 1 é para aqueles que já tiveram o discernimento do que é ser um discípulo. É aqueles que sabem a importância de ser um discípulo, qual é o preço que se paga para poder ser um discípulo. Igual Jesus falou para os seus discípulos quando eles queriam segui-lo, você lembra? Quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Então, o verdadeiro discipulado precisa acontecer com aqueles que tiveram a revelação do que é ser um discípulo. Então, o que nós fazemos com as outras pessoas que chegam na igreja, que convertem e que estão aí como membros? Nós pastoreamos essas pessoas. O que é que mudou então? Discipulado 1 a 1 não é para todo mundo na igreja. Nós estamos aplicando o discipulado 1 a 1 somente a nível de líder, o líder de célula, para cima é discipulado 1 a 1. E esse líder de célula nos ajuda a pastorear bem todos os irmãos que fazem parte daquela célula, até que ali algum irmão, um ou outro, decida crescer mais, então aí ele pode ser discipulado 1 a 1. Beleza pura? Segunda mudança que aconteceu aqui na nossa igreja, multiplicação. Nós fazíamos muitas multiplicações e a multiplicação ela continua sendo um foco das nossas células, só que não da maneira como era, sabe? Nós multiplicávamos muito, botava pressão e aí todo mundo saía multiplicando e aí multiplicavam células fracas, multiplicava-se célula de qualquer maneira. O que nós entendemos? É melhor nós termos uma célula bem saudável sem multiplicar do que você forçar uma multiplicação de uma célula que está mais ou menos saudável. Então a multiplicação ela está aí sendo atualizada para que ela seja feita de uma maneira muito bem preparada. E não como se fazia antigamente. Antigamente, muitas multiplicações aconteciam, mas também muitas células se fechavam por causa dessas multiplicações. Isso aqui nós atualizamos e atualizamos muito. Tem sido bem legal aí a atualização que foi feita aqui. A terceira atualização é na formação de líderes. Nós continuamos também com foco de formar líderes, só que estamos avaliando para que esses líderes sejam formados porque eles se sentiram chamados por Deus e não porque alguém forçou esse cara a ser um líder, sabe? Acontecia antigamente, muitas pessoas queriam ser líderes por pressão, porque alguém pressionava, não, você tem que ser um líder, você tem que ser um líder. E às vezes o cara, ele nem queria ser, mas só para não ficar fora da visão, só para esse cara não se sentir excluído, ele acabava dizendo, então tá bom, eu vou ser líder. E nós atualizamos isso. O cara, para ser formado como líder, ele precisa entender que Deus está chamando ele e ele está ali assumindo um papel de liderança, está começando os treinamentos de liderança, porque ele foi chamado por Deus e disse sim para o chamado por Deus, e não por causa de pressão de homem nenhum. Beleza pura? Bom, a quarta atualização que nós fizemos aqui na nossa igreja foi com relação ao Tadel. Se você já conhece, sabe, né? Tadel significa treinamento avançado de líderes. Apesar de ser treinamento avançado de líderes, era um culto que nós tínhamos na igreja, onde todo mundo da igreja deveria de vir participar.
Mas o que acontecia? Muitas pessoas não vinham para esse culto e o que elas falavam para poder não vir nesse culto? Não, pastor, eu não vou no culto da terça-feira, no Tadel, porque eu não sou um líder. Você experimentou isso também? O que nós fizemos? Nós mudamos de Tadel e começamos a chamar de culto do renovo. É um culto onde nós liberamos uma palavra profética, ministramos unção sobre o povo, nós oramos muito do final. É um culto para você ser avivado, ser renovado. E aí o que aconteceu? A frequência foi lá em cima de novo. E aí o que aconteceu, pastor, então, com o Tadel, o treinamento dos líderes? Ele acabou? Vocês não fazem mais? Fazemos. Só que agora nós fazemos o Tadel no horário de 19 horas até as 20 horas. E aí nós abrimos o Tadel para quem é líder, para quem não é líder, para quem quer aprender sobre liderança. Ou seja, nós conseguimos atirar em 2 coelhos de uma cajadada só. E foi maravilhoso. Eu conheço algumas igrejas que eles tiraram o Tadel do meio da semana e jogaram o Tadel no domingo pela manhã. Então colocam o domingo pela manhã, porque aí no domingo pela manhã vai só aquele que é líder em treinamento, que quer conhecer sobre liderança. Isso foi uma atualização muito legal que nós fizemos aqui e está dando muito certo, tá bom? E uma outra atualização que nós fizemos aqui foi a questão das cores. Nós tínhamos as cores, né, que era área vermelha, área azul, área verde, área amarela. Isso daí, em um certo momento, foi muito legal. Mas depois de um tempo, isso me trouxe muitas disputas e competição na igreja. Então, o que nós fizemos? Nós acabamos com a questão das cores e começamos a chamar de rede. A rede do pastor tal, a rede do pastor tal. E aí todo mundo vamos trabalhando muito a questão de o pessoal ter uma unidade, do pessoal estar sempre somando um com o outro, porque num certo ponto as cores foram muito legais, mas depois elas começaram a gerar uma disputa em que não foi saudável para a igreja. Então nós atualizamos e eu estou vendo muitas outras igrejas atualizarem também. Agora, isso aqui são atualizações que eu comecei a observar que estão sendo feitas na visão do MDA. Mais detalhadamente, eu acredito que você precisa conversar com o pastor Eibe para poder entender o que ele está fazendo, porque dentro do que eu fui ouvindo, eu fui aplicando aqui na nossa igreja e é isso aqui que nós estamos aplicando hoje. Inclusive, eu tenho um ambiente de treinamento para líder de célula chamado Líder de Célula Eficaz. Nesse ambiente eu coloco tudo, absolutamente tudo que eu atualizei, como que eu treino os meus líderes, como que é que um líder de célula deve fazer dentro desse novo mover aí. Eu acredito que vai abençoar muito você. O que você acha? Então, dá aí o seu like, comenta aqui e eu quero muito que você esteja ligado no próximo vídeo porque eu vou falar sobre mais algumas atualizações. Um beijo grande, você é um líder de muito sucesso.